Uma das maiores mentiras que corre solta pelo YouTube é que morar de aluguel enriquece. Mas você já notou como todos os que falam isso têm sua própria casa e adoram um aluguel que você paga pra eles? E por conta dessa hipocrisia, nossa geração tá caindo na armadilha de não ter onde cair morto. Então, eu decidi ir pra ponta do lápis e descobri que o buraco é mais embaixo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te provar por que, se você tem menos de 25 anos, deveria começar a pensar em comprar uma casa. Como todo mundo, eu tenho absoluta certeza que você já caiu em um vídeo onde um cara ricaço abre uma planilha do Excel com valores exorbitantes para a realidade brasileira e diz que te provou matematicamente que vivendo de aluguel seu patrimônio será muito maior no futuro. E a matemática não mente. Com os parâmetros que eles colocaram ali, realmente compensa o aluguel. O problema é que a planilha deles foi desenhada para um robô milionário que mora na Faria Lima e não para um jovem brasileiro real. Tentar enriquecer morando de aluguel é igual rushar Rabadon de primeiro item para Lux. Vai parecer que tu tem muito a pena a partida, mas se precisar estourar um cara para ganhar na TF, tu não vai dar conta, porque o Rabadon multiplica sua AP em 30%, mas se você não tem AP nenhum, não adianta ele multiplicar nada. É exatamente isso que esses youtubers falam pra você fazer. Cria uma narrativa, que eu chamo de a mágica do inquilino sem teto, que funciona mais ou menos assim. Eles pegam um financiamento de 3 mil e colocam na coluna A. Aí na coluna B, eles colocam você investindo esses mesmos 3 mil reais. E é óbvio que você vai ficar milionário, né? Mas onde você vai estar dormindo enquanto investe esses 3 mil? Você vai dormir na praça? Embaixo da ponte? Porque na vida real, se a parcela de uma casa custa 3 mil, o aluguel dela custa no mínimo uns 2.500. Então você não tem 3 mil pra investir. Você paga os 2.500 pro dono, que provavelmente é um engomadinho desses, e te sobra 500 reais pra você investir. Eles comparam uma Ferrari com um Sentra e falam que você é burro por escolher o Kwid. Meu irmão, até o Sentra tá difícil, filho. Você quer que eu faça o quê? Isso sem falar dos que ignoram o principal problema do aluguel pra, entre aspas, facilitar o cálculo. Finge que o aluguel não tem inflação, que o IPCA tá sempre na meta de 3%, que o GPM nunca chegou a mais de 20% no ano. Muita gente vai morar na rua se esse segundo caso acontecer de novo. Aí daqui 10 anos você fala o quê pro seu filho? Relaxa. Eu comprei no XF11. A gente vai dormir na frente do shopping, porque esse shopping aqui, ele deve pra mim através do meu fundo imobiliário. De verdade, escrevendo um roteiro, gravando e editando, isso tá me dando raiva. Porque é só mais um jeito de te enganar e falar no final pra você comprar o curso do cara. E mano, eu cansei de ver gente caindo nisso. Então vou logo te mostrar a conta realmente correta do que vai acontecer se você ficar morando de aluguel. Eu fiz uma planilha para te mostrar a verdade do que vai acontecer contigo se você não comprar uma casa. Então vamos tentar ser o mais realista possível. Comprar o aluguel qual compra para você que é de Belford Roxo, que acorda às 5 para trabalhar, chega às 7 em casa e só tem domingo para descansar. Primeiro, supondo que você ganhe 4 mil reais, até porque com menos que isso fica difícil viver já, então talvez não consiga nem juntar dinheiro para dar entrada, por exemplo. Continuando, o imóvel é uma casa simples de uns 230 mil reais. Nada de luxo, só um teto para você morar. Se você financiar no banco pela tabela saque, a primeira parcela fica meio salgada mesmo, 2.100 por ali. Se você alugar essa mesma casa hoje, você deve pagar uns 1.500. E eu fui bonzinho. Eu coloquei na minha conta que você é um monge tibetano que vai pegar esses 600 reais de diferença todo mês e investir numa taxa ótima de 12% ao ano, sem gastar um centavo com cerveja ou iFood. Além disso, vamos dizer que você já tem o valor de entrada dessa casa que vai ser em torno de uns 46 mil. Nos primeiros 3 anos ia acontecer o seguinte, o seu fluxo de caixa do aluguel fica bem positivo e quem comprou a casa fica se enforcando para pagar financiamento. Mas adivinha só, a vida não acaba em 3 anos, filho. E por causa de uma coisinha pequena, mas que a maioria desses youtubers ignoram, o aluguel começa a te forcar muito mais que o financiamento. Isso porque o valor da tabela saque reduz conforme o tempo passa, enquanto o aluguel só aumenta. Se nós utilizarmos o GPM médio dos últimos 10 anos, você vai ver que o aluguel vai crescer igual um monstro. Isso porque ele foi cerca de 6,92% mais ou menos. E no fim do ano 30, considerando isso, o aluguel vai custar só uns 10 mil, enquanto o financiamento pode chegar a mais ou menos 826 reais. Pouca diferença, né? Mas você quer saber o final do seu patrimônio nesses 30 anos, certo? Bom, se você alugou e investiu o valor da entrada e a diferença entre o aluguel e o financiamento dos 3 primeiros anos, que é o tempo que o fluxo de caixa fica positivo antes do financiamento virar, e o cara da casa investiu metade da diferença do aluguel, porque o resto da metade ele usa para as contas da casa, manutenção, taxa, reforma, enfim. E aqui eu tô tentando ser bem amigo do aluguel, porque dificilmente toda essa manutenção da casa vai comer metade da diferença. Depois eu vou mostrar a planilha e você vai ver. Enfim, tendo isso em mente, fixando que os dois investem bem e mantiveram cerca de 12% de rentabilidade anual, o patrimônio fica o seguinte: o cara que morou de aluguel tem cerca de 1.544.274 reais. Quem comprou a casa ficou com cerca de 2.431.133 reais. E eu podia parar por aqui, afinal dá pra ver que sim, é possível e até provável ter mais patrimônio comprando uma casa e investindo depois. Mas tem um negócio que eu vou deixar bem claro. Cada um sabe da própria vida e dos preços na sua cidade. Por exemplo, se o aluguel não for reajustável a IGPM, mais pelo IPCA, a vantagem da compra já fica um pouco menor, sendo quase o mesmo patrimônio no final dos 30 anos. Se você considerar que na sua cidade o aluguel de uma casa de 230 mil é menor que 1.500, o cálculo também muda. Então eu te aconselho a não acreditar no que qualquer youtuber fala e fazer sua própria planilha. Mas de toda forma, o ponto aqui é, estão te vendendo o sonho que pra ficar rico você não pode comprar a casa própria. Falando como se fosse uma verdade absoluta que viver de aluguel vai te deixar rico. E adivinha só,
Não vai. Além disso, tem uma coisa bem mais importante que a matemática na hora de comprar uma casa. Algo que nem a minha planilha, nem a de qualquer youtuber guruzão aí consegue calcular, que é o que eu vou te falar agora. Você lembra que morando de aluguel a casa não é sua, né? Você tem um sócio oculto aí, que tem a vida dele, os planos dele, os filhos dele. Então a qualquer momento ele pode virar pra você do nada e falar: eu quero a casa de volta, pô. Minha casa? Tá no meu nome. Você tem 30 dias aí pra fala daqui, tá ligado? E você pode ter feito tudo certo, ter pago um dia, pode ter cuidado da casa como se fosse sua, isso tudo não importa. Se o filho dele casar e precisar da casa, você tá na rua, meu parceiro. Se ele decidir vender e você não tiver dinheiro pra cobrir a oferta, você tá na rua. Você tem noção da ansiedade que é viver, sabendo que o teto da sua família depende do humor de outra pessoa? Isso é uma paz que você não tem no aluguel. E paz não tem ROI. Claro, se você, por exemplo, planeja mudar de cidade ou quer morar na Rússia para seguir a tese irrefutável do sociólogo Ryan Santos, beleza, não compra casa. Seria burrice prender seu dinheiro num tijolo em Belfort Roxo se você vai morar na Tailândia. Mas a gente tem que ser muito honesto aqui. A maioria de nós nasce, cresce, estuda e trabalha em uma só cidade. E muitos ficam pagando aluguel com a desculpa esfarrapada de que um dia eu posso querer me mudar. Irmão, isso não é liberdade não, filho. Isso é medo de assumir compromisso. Se você tem uma casa, você pode quebrar a parede, você pode pintar o quarto de preto, derrubar essa casa e construir um memorial pro Pokémon que você perdeu nos logs, sei lá. A casa é tua. Então, a conclusão que eu quero trazer pra vocês é: financeiramente, vale mais a pena comprar um imóvel. Psicologicamente, vale muito mais a pena. De verdade, você tem que parar de ouvir gente que tem 10 apartamentos te dizendo pra morar de aluguel no apartamento deles. Faz sua conta se vale a pena ou não. Constrói as suas coisas porque ninguém vai construir por você. O aluguel você deixa pra quem não vai ficar muito tempo na cidade, pra quem ainda tá na mentalidade de que se eu alugar a casa e investir o resto, meu Deus, eu ficaria muito rico daqui a muito tempo. Sendo que eu já mostrei que não é bem assim. O mundo não é preto do branco dessa forma. E a planilha que eu usei pros cálculos, como eu falei antes, tá aparecendo agora na tela. Se quiser, pausa o vídeo, tira o print e não esquece de fazer a sua se você tá pensando em comprar uma casa. Porque aí você vai ficar nessa pra sempre de, eu vou acreditar no youtuber X, no youtuber Y, e não vai descobrir o que é melhor pra você. Mas além do aluguel, tem mais uma mentirinha que os youtubers adoram te falar pra vender curso. Por isso, clica nesse vídeo onde te falo por que investir com menos de 25 anos é burrice.